meu nome é Caroline Calfa, sou conselheira do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo. Estamos aqui para mais um podcast do Conselho. Dessa vez nós estamos recebendo o Dr. José Américo, também conselheiro do CRM. Dr. José Américo Carvalho, ele é coordenador não, né? Você é médico da Vigilância Epidemiológica do governo estadual e coordenador do IST-AIDS aqui do município de Vitória. Bem-vindo, Zé Américo, tudo bem? Tudo bem. Nós somos colegas, né, no CRM, né? Somos Mais colegas. uma vez nós estamos juntos. Estamos juntos lá, né, nas plenárias e estamos juntos agora aqui no podcast. Eu estou na minha primeira gestão, o Zé Américo já está tendo a oportunidade de estar na segunda gestão de conselheiro, mas a gente veio falar um pouquinho sobre o papel educativo do Conselho e dos programas de educação continuada. Dr. José Américo, ele é o médico mais requisitado para dar aula nos programas de educação continuada do Conselho, né, José Américo? Sim. Então, eu acho que este programa, né, do PEC, a gente lá dentro do CRM, nós temos vários braços, né, nós temos várias áreas que você pode atuar. E eu me interessei muito pelo PEC, porque eu acho que é um serviço assim, bem... glorioso, né? Você sair do seu meio, você tá ali e ir para o interior, passar suas informações, compartilhar as angústias, né? Que você tem com os colegas que às vezes ficam um pouquinho separados, né, da gente. Então, você já foi médico do interior? Já fui médico, trabalhei 9 anos, então eu entendo, né? Essa situação, essas angústias que a gente tem. Então, para mim, é muito satisfatório eu sair hoje e passar essas informações, né, para o interior, para os colegas. E para quem não sabe, o Programa de Educação Continuada, ele é um convênio com o Conselho Federal de Medicina. Sim. Eles incentivam que a gente faça essas aulas no interior, e são os médicos do interior que solicitam as aulas. Isso. É um trabalho sublime, entendeu? Eu considero isso sublime, né? Esse trabalho que é feito. Eu acho assim, não deveria terminar nunca. Né? Não, a gente assumiu o conselho, o programa estava engatinhando, e assim, esse ano a gente já tem semana que faz 2 PECs por semana, é uma loucura. A gente vai toda sexta-feira, vai quinta-feira, sexta-feira, mas nós estamos lá, indo, né, e tem assim, uma presença, né, tem uma plateia que é importante, eles questionam muito e tem até alguns assuntos que eles exigem, que eles querem mais, né? E aí vamos falar de assuntos que querem mais, passamos por várias fases. Eu lembro que logo antes da pandemia, no começo da pandemia, eles pediam muito a aula de diagnóstico de Covid, de como que era feito, que ninguém sabia. Logo depois veio o tratamento, veio vacina, e aí depois disso veio a aula de antibiótico, terapia e sepsis, e você me contou que tem que quando termina as aulas eles estão te pedindo outra coisa, né? Isso aí. Então, nós tivemos, né, a epidemia do Covid, né, e aí a gente ficou até um pouquinho, né, afastado, mas algumas vezes nós íamos de máscara, né, a gente sentava lá nas salinhas, colocavam, né, o espaço correto de um colega do outro, mas nós continuamos, né. Bom, e teve toda essa discussão da questão do diagnóstico, da vacina, da cloroquina, então nós passamos por essa fase, né, de discussão, né. Bom, epidemia, eu acho que acabou, mas tem outros assuntos também importantes. Então, o que eu acho é que o CRM oferece algumas coisas muito terciárias para os programas, até porque a gente faz um self-service de assuntos. Então, nós temos muitas coisas hospitalares, antibióticos, infecções hospitalares, sepsis materna, né? Então, assim, de uma certa forma, no final das palestras, tem uma população que procura querendo mais a área primária, entendeu? A área preventiva, talvez porque eles não consideram isso tão importante. Talvez tenha medo, receio da gente não considerar isso importante. Sabe o que eu penso assim? O pedido para a gente ir no interior, ele parte dos médicos da própria cidade. E eles que escolhem o tema, né? A gente dá um leque de temas, mas os médicos que falam assim, aqui a gente quer assistir a aula disso, né? Sim. E talvez, como a gente precisa de uma estrutura para assistir a aula, algumas vezes essas aulas são ligadas aos hospitais. Sim. Talvez por isso a demanda de temas hospitalares. Tá, para esses hospitais. E como é que a gente faz para fazer o médico que trabalha na UBS, o médico de família, para participar desse programa também? Porque a gente divulga. Então, mas cada vez mais que eu vejo participar dessas reuniões, não só profissionais médicos, mas eu vejo enfermeiros,
participarem. Alunos, né? Muitos hospitais têm residência, né? Então os alunos vão para lá, pessoas que trabalham na área, né? Médicos que trabalham, né? Nos pronto atendimentos, na área básica de saúde. Então eles procuram, entendeu? E nós estamos passando hoje, né? O Brasil, apesar, né? Da gente ter essa mudança de governo, né? Mas a gente ainda está numa crise muito importante em relação à saúde. Entendi. E me fala uma coisa, você estava me trazendo alguns dados em relação ao HIV e à tuberculose, né? Sim. Você tem a oportunidade de trabalhar aqui no município de Vitória com esses programas, assim. Como que tá hoje? Qual que é a situação atual dessas doenças, né? Tá, então, a gente está tendo, assim, alguns problemas, né? Umas doenças que, né? Sífilis. Vou dar um exemplo. A sífilis é uma doença, né, que é milenar, mas nós, o Espírito Santo hoje, nós estamos com muitos casos de sífilis congênita. Quer dizer, a mãe grávida passa para o bebê. Isso, né, qual a responsabilidade disso aí? Qual a culpabilidade disso aí? É que muitos médicos não pedem o VDRL. Mas mãe que não fez pré-natal? Ou faz pré-natal, mas o médico não tem essa noção, entendeu? De pedir o VDRL. E é uma doença que é totalmente prevenível, tem tratamento. Então a gente tem aumentado bastante os casos de sífilis congênita. Outro problema nosso é a tuberculose, né, que também é uma doença milenar. Então a tuberculose, só esse ano nós tivemos mais de 6 casos de óbitos por tuberculose. E o diagnóstico, na maioria das vezes, foi pós-mortem. Então, quer dizer, ninguém pensou em tuberculose antes da pessoa morrer. Né? Então, por que não fez o escarro? Quer dizer, passou por vários pronto-atendimentos, foi medicado com antibióticos, mas ninguém pensou em tuberculose. É um escarro, um raio-x que você faz e dá o diagnóstico. E como que você sente que está o interesse dos alunos, dos residentes da clínica médica com a infectologia? Você acha que depois da pandemia teve uma procura maior ou eles estão um pouco desiludidos, assim? Bom, a infectologia, né? Porque as pandemias sempre vão acontecer. Vão acontecer. A gente está falando de AIDS. Quando eu me formei em 98 e eu entrei na faculdade em 93 e a epidemia do HIV era 89, 90, que estavam começando a sair os artigos. Logo depois disso a gente teve outras pandemias, a gripe aviária, a gripe suína, cólera. A cólera. Nós tivemos um surto. Né? Mas aí chegou a ser pandemia ou foi só surto? Foi um surto. E agora, você falou um pouquinho da vacina, estamos correndo risco de voltar com sarampo, poliomielite. Isso. Me fala qual que é o desafio do clínico geral, do médico do posto de saúde, ou do infectologista, do especialista, com essas doenças infecto-contagiosas? Então, o nosso desafio é diagnóstico. Então, né, você precisa saber dar o diagnóstico, você precisa ter retaguarda, né, para você ter o diagnóstico. E você pensar no diagnóstico. O que está acontecendo? Aqui a gente tem percebido, né, por exemplo, nos estudos dos infectologistas, a gente tem percebido que não se tem isso, não se tem esse interesse. Né, isso perde esse interesse. A medicina hoje está muito mercantilizada. E a infectologia ela deixa um pouquinho essa parte. Né? Então, a infectologia é muito clínico. Muito o indivíduo conversar, pesquisar, investigar, não tem procedimento, né? Então, infelizmente, né, hoje você vai ver das provas de residência, são poucos médicos. Não, e os quadros clínicos se confundem, né? Que é febre, dor articular, mal-estar. E se você não fizer uma história bem, assim, história de viagem, história de contato com água de chuva, né? ou com pombo, assim, eu lembro que a gente tinha muito esse vínculo epidemiológico, né, com as doenças é muito importante, né? Então você precisa, né? Eu acho assim, você precisa estudar muito, você precisa ser um bom clínico, né, para você ser um infectologista. Então, eu acho que isso dificulta um pouco. Tá? Dificulta, até porque também as escolas não passam muito bem, né, a infectologia. Talvez por isso que a gente acha os infectologistas tão brilhantes, né? Vamos combinar que eu não conheço um infectologista que não seja brilhante no raciocínio clínico. Sim. Assim, é um bom clínico de verdade. E aí, doutor José Américo, me fala uma coisa. E aí, lá no PEC, nos programas de educação continuada, como que tem sido o interesse dos médicos do interior nesse programa? Você tem percebido que eles fazem mais perguntas? Assim, os médicos do interior, eles já estão mais habituados com
o CRM indo lá na cidade deles para dar essas aulas? Sim, eu tenho percebido, né? Quer dizer, vai fazer 4 anos, né, que eu estou lá, e eu percebo assim, é muito importante, né? Antes nós íamos, tinha a plateia era menor. Hoje nós vamos lá, tem uma plateia, né, extensa, e aí você encontra vários amigos que estão indo, né? Zé Américo, eu vim aqui porque, né, eu soube que você vai vir, então eu vim, né, eu me interessa por esse assunto, então vem, e pelas perguntas também, né? Eu acho que eles ficaram mais, né, os médicos do interior, eles ficaram mais à vontade para perguntar. Eu acho que eles estão se identificando com o CRM, né? O CRM era aquela coisa lá dentro, né, que ninguém ia cobrar de você, ia te penalizar. Então, eu acho que essa visão tem mudado, tá? A gente na campanha falava educar mais para punir menos. Isso e a gente tem 2 campos aqui, né? Você que vai no programa de educação continuada e eu que vou nas faculdades de medicina, conversar com os alunos de medicina, com as ligas acadêmicas. Existe, assim, aproveitar que a gente está falando aqui, o médico que não sabe como pedir o CRM para ir na sua cidade, o CRM leva toda a estrutura, né? O CRM leva os profissionais, leva... A estrutura não, levam os profissionais assim, sem custos para o médico, a gente só precisa de um auditório para dar aula e ajudar na divulgação. E basta entrar em contato com a gente pelo contato, né? Contato@CRMES e solicitar o programa de educação continuada. A agenda, né? Tem uma agenda. Tem uma agenda. Faz, né? A gente vai, né? Tem toda uma retaguarda, né? E a gente também tem a área do aluno, né? O aluno tem no Fale Conosco lá uma área do aluno que ele pode solicitar que o conselho vá na sua faculdade também para dar aula. Isso aí. E, assim, eu acho muito importante, né, nessas idas, né, a gente passar, inclusive, esses programas do Ministério da Saúde para a população médica, né? Eles ficam muito afastados, entendeu? Então, por exemplo, tuberculose, né, nós falamos no início, o HIV, né, que eles não têm conhecimento. Então, nas últimas palestras, tinha médicos que não sabiam o que era o PrEP. Ai, meu Deus do céu, o que é PrEP? Tá? Tinha médicos que não sabiam o que é o PrEP. O PrEP está instalado, tá implantado no Brasil desde 1916. 2016, desculpa, desde 2016. Em Vitória, nós implantamos ele em 2018. Mas o PrEP... O PrEP é um remédio que você toma e não pega HIV. Não sabia. Então. Ai, meu Deus do céu, eu tô com medo agora. O PrEP você não pega HIV. Entendeu? Você toma um remédio, inclusive agora tem PrEP por demanda. Mas é tipo pílula do dia seguinte? Isso, não, você toma todos os dias um comprimidinho e você fica isso livre. É para parceiros fixos, que o parceiro é HIV positivo. Para essa população vulnerável. Entendeu? Nós temos uma população vulnerável, da onde que eu falei que tem maior caso de HIV, que são os homens que fazem sexo com homens, mulheres trans, usuários de droga. Essa população tem um aumento assim, importante de contaminação ainda pelo HIV. Então, o que o Ministério fez? Ele está investindo nessa população para evitar. Então, o PrEP hoje ele veio para diminuir. Então, você toma um remédio e você fica... Antes, né, em 2018, você tomava um comprimido todos os dias. Agora é por demanda. Se eu vou ter sexo hoje à noite, eu tomo 2 comprimidos até 2 horas antes. No outro dia eu tomo 48 horas eu tomo outro. 97% de proteção do HIV. E lá na Secretaria de Saúde, eu trabalho lá, é disponível de graça para toda a população. Preservativo masculino, preservativo feminino. O PrEP, o PEP, não é isso? O PEP também, você, né? O PEP é se você se expôs, você tem um remédio até 72 horas para você evitar a contaminação com HIV. Não, esse da exposição após até conhecia por causa do programa de violência sexual, das pacientes vítimas de violência sexual, quando eles procuram a unidade de saúde, eles são... Isso, por material biológico, de hospitais, né? Então é o PEP. Mas temos o PrEP, entendeu? Isso aí diminuiu bastante, né? Hoje o que a gente tem para o HIV em tecnologia é do PrEP, né? Isso. Eu acho que falta mesmo, assim, é a informação. É divulgar. É divulgação, é informação. Os médicos hoje em dia, vamos falar de médicos jovens, né? Médico que tem até 10 anos de formado, eles têm muito acesso à mídia social, às informações da mídia social, e como você falou, né? Não é mercantilista. Não é mercantilista. Não dá retorno. Não dá retorno, então isso é pouco divulgado. Isso é pouco divulgado. Tuberculose, a gente está com problema de PPD, né, no Brasil. E a gente ainda acha que é só
com todo respeito, só pobre que vai ter tuberculose. Não, não, cada vez mais você tem uma população, né, socioeconômica, que, né, com poder aquisitivo melhor. Salvo engano, teve o caso daquele cantor, acho que foi o Tiaguinho, que teve tuberculose pleural, não foi? Pleural, teve uma outra cantora também que teve isso, que você vê, pessoa com muito bem de vida, né, que também teve exposto. E cada vez mais, né, isso vai acontecer. E é uma doença que tem tratamento, nós temos medicações, né, inclusive preventiva também, né, as pessoas que, né, teve contato com tuberculose e que são vulneráveis, elas podem tomar uma medicação e não adoecer. E você acha que de alguma forma as pessoas estão com menos medo de ficar doentes? Porque assim, a tuberculose tem vacina, que a gente toma logo ao nascer, né? Mas ela previne as formas graves da tuberculose, não previne... até 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade. Depois de 7 anos... Depois caiu essa proteção. Ah. Entendeu? Por que você toma, né, o BCG? Porque as doenças mais graves são quando você nasce, até os 7 anos de idade, que vai ser meningite por tuberculose. Depois, isso cai essa imunidade. E aí, como você já vai ter contato com, né, o bacilo lá da tuberculose selvagem, aí você já começa a ter a sua imunidade, você já começa a liberar, né, os seus anticorpos, e aí a vacina deixa o seu efeito, mas você tem anticorpos naturais. Eu lembro que na época da faculdade a gente fazia o teste quando começava. Era um projeto de pesquisa, né? Fez no primeiro período e fez lá no 12º para ver se a gente fez a viragem. Mas assim, você acha que de certa forma, como os médicos mais novos ou como a população mais nova não teve muito acesso a doentes da forma que eu vi quando eu me formei, as pessoas perderam o medo? Tanto que diminuiu a cobertura vacinal, diminuiu a gente tem alguma informação que os mais jovens, eles não estão usando mais, não estão mais se protegendo tanto durante um ato sexual. Como é que você tem enxergado isso daí? Então, realmente, né, eu percebo isso, até porque essa população vulnerável, mais vulnerável. Então, hoje, né, tem medicamentos, hoje nós temos, né, mais de 50, né, substâncias contra o HIV. Né? Nós temos substâncias hoje que o indivíduo toma, não fica deformado, né? Ele não tem a lipodistrofia. Então hoje tomar remédio são 2 comprimidos para HIV. Antes você tomava 20 comprimidos. Era um coquetel. Era um coquetel. Hoje não, você toma 2, um comprimido você já. Então isso facilitou, isso diminuiu o medo. Né? Até porque também os remédios, agora eles estão numa geração em que você toma um remédio, com 30 dias sua carga viral está lá embaixo. Né? Você diminui tanto a sua carga viral que você não transmite o HIV. E nem fica doente, a chance de você ficar doente é mínima. Mas logo quando começou o HIV, as pessoas morriam. As pessoas morriam. Em menos de um ano. Então, a gente viu Lauro Corona, Cazuza... Então, a vida média desse indivíduo era 5 anos. E era muito assustador, né? Você vê... Muito assustador. Não tinha droga, aí depois veio o AZT, né? Primeira droga. Aí o AZT prolongou a vida, 1 a 2 anos a mais. Né? Depois vieram as outras, né? As outras drogas. Hoje... HIV é até um fator protetor. Existem alguns trabalhos mostrando que quem tem HIV vive mais do que quem tem HIV. Porque se cuida mais. Porque vai no médico. Vai no médico 2, 3 vezes ao ano. Né? Um indivíduo que não tem doença fica 5 anos sem ir ao médico. E aí, como infectologista é um bom clínico, se o paciente tiver algum problema junto, ele vai tratar junto aquilo ali. Né? As comorbidades associadas vão ser tratadas E vai orientar bem isso daí. Sim. E eu queria só... voltar, recentemente um colega estava falando assim, bravo, né? Porque o conselho apoiou isso, porque o conselho não faz campanha de vacinação. E a gente faz. A gente tem um monte de campanha incentivando a vacinação, orientando os médicos a importância da vacinação, orientando a importância de você fazer o tratamento baseado em evidências, né? Como é que você encara isso no interior? As pessoas que vão lá no interior, elas são mais simpáticas ou elas são mais hostis? Carol, a gente viu que as vacinas foram politizadas. Sim. Né? As vacinas, elas foram politizadas. Então, nós evitávamos, né? Eu acho que assim, a equipe ia não entrar nesse mérito de discutir. Porque todas as vezes que a gente discutia vacina, tinha problema na plateia. Entendeu? Tinha um que, né, era contra, que era a favor de X, a favor do Y, então tinha discussão. Mas a maioria era a favor da vacina, tá? Eles aceitaram a vacina tranquilamente, tá? Principalmente os médicos mais jovens.
Mas eu não estou falando só da vacina do Covid, não. A gente tem visto uma queda do número de vacinação em geral e a gente faz muita campanha. Eu fui dar uma aula no PEC logo no meio da pandemia, né? Entre 2020 e 2021. E uma pessoa da plateia chegou para mim e falou assim, por que o conselho não incentivou os médicos a lavar as mãos e usar máscara? Eu falei assim, incentivamos. Não, sim. Assim, você segue as nossas redes sociais? Ela, não, eu falei, você recebe os nossos e-mails que a gente encaminha toda semana com as nossas orientações? E aí eu abri e falei assim, ó, aqui, ó, a campanha aqui, a gente tem um trabalho de comunicação, eu tô aqui hoje no podcast porque eu trabalho junto com a comunicação do conselho, a gente tem um trabalho enorme para tentar aproximar os médicos e a população das ações do conselho, e ainda assim a pessoa não sabe o que a gente faz e fica achando que a gente não faz, né? Então, eu acho assim, nós toda vez, né, que íamos, né, principalmente para falar de doença infecciosa, eu acho que todas essas orientações de lavar a mão, de usar máscara, a questão das vacinas, isso sempre foi, né, foi um assunto que foi colocado assim, como prioritário, né, nessas palestras que a gente faz. E principalmente entendendo a questão da bioética, né? Questão da bioética. Entendendo que as pessoas têm autonomia, eu acho que essa sim. O grande problema é que quando você defende a autonomia, tem muita gente que briga com você e fala assim, mas você tinha que impor. Aí eu acho que não, a gente não tem que impor, a gente tem que ensinar. Isso aí. A gente precisa ensinar. A gente precisa trazer a informação para o médico para ele tomar a decisão. Sim, até porque, né, quando nos protocolos, né, o médico tem toda a autonomia de prescrever o que ele acha que é melhor, entendeu? Eu não posso chegar no interior e falar, não, você não pode prescrever esse remédio, porque não tem nível de evidência. Mas ele, não, mas eu tenho nível de evidência. Eu prescrevo e o paciente melhora. Entendeu? Então, como é que você vai discutir isso aí? Mas a gente levava a informação correta. Correta. Nós levávamos, né, nível de evidência. Nível de evidência, vários trabalhos, o que a Sociedade de Infectologia... Você chegou a fazer parte da Sociedade de Infectologia também? Sim, fui aqui representante no Espírito Santo. Você já foi representante da Sociedade de Infectologia? Brasileira de Infectologia. Tá? Então a gente faz esse trabalho, aliás, todas as vezes que nós vamos nessas palestras no interior, nós falamos alguma coisa entendeu? De lavar a mão, de usar vacina, sempre assim a gente vai, tá? A gente, indiretamente, nós abordamos esse assunto. E lá no interior, você percebe que a procura maior são os médicos mais antigos ou são os médicos mais novos? Eu vou te falar por que essa pergunta. Eu trabalhava no hospital e eu queria fazer um programa de educação continuada, né? Eu queria fazer algumas discussões técnicas com os membros do hospital. E aí, o que eu percebia? O médico recém-formado, ele falava assim, mas eu vi isso recentemente na faculdade, não quero pegar. E o médico, não preciso ver de novo. E o médico mais antigo, ele falava assim, já tem tanto tempo que eu trabalho com isso que eu não preciso disso mais não. Como é que você percebe lá nos programas, qual que é a participação dos médicos da cidade? Então, eu não percebo isso, eu percebo o interesse de todos. Até porque quando você vai, eu tive muitos alunos, né? Eu trabalhei no hospital universitário. Então, muitos que formaram, já foram fazer residência e voltaram para o interior. Então, eles me conhecem. Então, eles sabem, Zé América falou, entendeu? Eles vão. Os mais antigos também me conhecem, porque eu também não sou tão novinho. Então, eu já trabalhei vários, né, no interior, já fiz treinamento de tuberculose com vários médicos, vários colegas que moram no interior. Na época da cólera, né, a gente fazia vários trabalhos, né, capacitação no ministério. Então, eu conheço muito médico ainda que está no interior, entendeu? Então, a plateia vai, eu não vejo essa diferença. E perguntam mesmo, entendeu? Eles perguntam. Os jovens têm aumentado porque tem alguns hospitais agora no interior, tem residência, tem escola de medicina no interior, né? Porque antes não existia, né? Só 2 escolas. Hoje nós temos várias escolas e temos residência em Cachoeiro, temos em Colatina, né? Em vários. Então a plateia tem aumentado, jovens e os mais antigos também. Agora deixa eu te perguntar uma coisa pessoal, Zé Américo. 4 anos que a gente está trabalhando junto, né? No que seu coração bate mais forte? É o atendimento do IST, o ambulatório que você faz de IST, ou é essa parte de hospitalar mesmo? Me conta um pouquinho de você. Eu prefiro IST, trabalhar num ambulatório com os pacientes, entendeu? Com essa população mais vulnerável, com o morador de rua, né? Com os privados de liberdade, entendeu? Porque aí é muita carência. É lógico, o que eu faço é o mínimo.
Né? O problema ali são vários, problemas sociais, financeiros, mas o que eu faço é mínimo. Mas o que eu faço, eu acho que, entendeu? Já ajuda bastante, né? Você tratar um indivíduo, ele ficar curado da hepatite, curado da tuberculose, né? Olha só, ia morrer. E cura, né? O HIV ele fica com a carga viral indetectável. A mulher dele vai ganhar um neném que não nasce com HIV, né? Então, olha só, eu acho isso bem gratificante do que eu trabalhar no hospital. É lógico que tem, tá, seus méritos trabalhar quem trabalha no hospital. Mas essa parte aí, né, da comunidade preventiva, isso sempre me... eu acho, quem está ouvindo esse podcast pelo Spotify não está vendo seus olhos brilharem como eu estou vendo agora. Está muito bonito ver a emoção que você sente por falar disso. E você falou há pouco tempo atrás que você também foi professor universitário, né? Sim. E das funções do conselho, porque as pessoas acham que o conselho só está lá para julgar médico, né? Eu também sei do teu carinho pela função educativa, pela educação continuada, que assim, eu acho que mesmo que não te chamassem para falar, você ia inventar um tema e estaria indo junto lá falar com o pessoal da educação continuada, né? Sim. E me fala uma coisa, o que você está com desculpa a indiscrição, quanto tempo de formado? Eu formei em 86, então tem 37, né? 38 anos de formado. Muita vontade de trabalhar ainda? Muita vontade. Cada vez mais que a gente vai no interior da vontade. É cachaça, né, Zé Américo? Trabalhar. Medicina é uma coisa, infectologia, faria novamente. Eu falo que eu me apaixonei pelas funções do conselho, mas é muito gratificante a gente fazer o que a gente faz, mesmo levando porrada de tudo quanto é lado, tá? Então, eu fiz 3 residências médicas. Eu fiz em clínica médica, fiz em terapia intensiva e fiz em infectologia. Não sabia que você era intensivista. Isso, infectologia eu fiz 10 anos depois de formado. Nossa, que legal! Isso aí. Não, eu realmente desconhecia, assim. Depois que eu fui trabalhar no interior, que eu comecei a ver essa questão da infecto. Entendeu? Eu fazia o programa de tuberculose, eu fazia o HIV, eu fazia infecção hospitalar sem ser infectologista. Porque, né, não tinha no interior. Então eu falei, não, eu vou fazer residência, e fiz. E me fala como que você pretende, o que você vê para o futuro? Assim, você quer continuar trabalhando com o quê? Eu prefiro, né, José Américo, trabalhar na parte preventiva, né? Agora eu estou me aposentando do Estado. Nossa, ai, que bom. Essa semana sai minha aposentadoria. Aí eu vou continuar no município, né? Lá no município eu vou trabalhar no centro de referência. Não vai aposentar? Não vou vai abrir uma pousada em Porto Seguro? Não, eu vou continuar ali em Vitória, vou continuar. Eu gosto de neon, eu gosto de asfalto, eu gosto de... Você tem cara, Zé Américo, que você vai ser daquelas pessoas que mesmo que aposentar, vai continuar fazendo trabalho voluntário. Vou continuar, tem trabalho voluntário, né? Eu já faço alguns trabalhos voluntários com pacientes, né? Então, com meus pacientes mesmo, né? Eu marco, então vamos tomar café, vamos conversar, vamos falar. Aí, adorar participar disso daí. Isso, a gente tem muitos trabalhos assim. Nossa, coisa boa. E se você puder deixar uma mensagem para os médicos novos que estão vindo aí, os que estão querendo fazer infectologia, que mensagem você deixaria? Bom, se você quer fazer, você faça. Porque para querer fazer infectologia tem que gostar. Não é isso? Então, se você tem interesse em fazer, para mim, você gosta. Então, vai, porque é gratificante. Tá? A infectologia é gratificante. E se algum médico perguntasse para você, Zé Américo, e ser conselheiro, vale a pena? Vale. Vale sim, tá? Olha, é um sofrimento também, né? Mas olha só, você conhece muitas coisas ali, né? Você tem contatos com colegas e aí você vai ver o pensamento dele, as brigas, né? Você vai ver assim... Gente, a gente briga muito. Eu e você. Eu e você a gente não briga. Então, mas eu fico quietinho, mas assim, tem médicos de várias gerações ali, né? São várias gerações. E às vezes discute, brigam, né? Depois termina tudo bem, não é? Então eu acho assim, é uma experiência que todo médico deveria ter. Eu acho que as pessoas não entendem que até a gente chegar numa resolução ou no entendimento... Essa fase, né? E uma coisa que eu acho muito bonita, que eu estava pensando esses dias, as diferenças nos completam. Eu estava pensando isso, porque é muito bom essa função do conselho, que a gente ouve a opinião do outro eu aprendi que a unanimidade ela é quase burra, né? Que ela é muito bom ter essas divergências. E no meio dessas divergências a gente cresce
a gente aprende. Sim. E aí eu vou te falar mais. E aí eu já fui voto vencido em várias discussões nossas do conselho. E a partir do momento que o conselho toma uma decisão, a partir dali todo conselheiro tem que defender a decisão que foi tomada pela plenária. Né? Isso aí. Isso é muito interessante, né? Sim. E mesmo que você não concorde, né? Mesmo que você tenha algum desvio, entendeu? Então você tá ali juntos, né? É uma equipe. Eu acho que assim foi um ganho para mim. E nem sempre a gente acerta. Nem sempre a gente acerta. Que foi um ganho para mim participar, né, do grupo do CRM ali. Eu acho que na primeira gestão eu estava no interior, não pude aproveitar muito, mas nessa segunda, apesar de ficar quietinho, de me dedicar só... Eu não posso falar que eu fico quietinha. Só a educação continuada. Eu não tenho como falar que eu fico quietinha. Eu sou uma das que mais briga lá mesmo, né? E eu acho que todo médico deveria passar por ali, passar um estágio. Concordo com você. Não é? Passar um estágio. Concordo com você. Acho que todo médico tinha que ter essa experiência do conselho uma vez na vida. Conselho, para ver como é que funciona. Eu me surpreendi positivamente, eu acho que eu vou ser repetitiva, eu sou uma pessoa melhor depois que eu virei conselheira, eu sou uma profissional melhor, o conhecimento de ética mudou a minha vida, mas, assim, entender as funções do conselho, né, e entender, participar dos julgamentos, das discussões, a gente ouvir o outro, respeitar o outro. Sim, a ética, né? A ética médica, né? Que seu avô tanto ensinava pra gente. Ai, né? Coisa linda. Ele deu aula pra mim. A gente ia no CRM. Eu conheci o CRM desde a época do seu avô. Meu avô, eu vou contar aqui, pra quem não conhece, o nome do meu avô é Xavier Calfa. Isso. O CRM do meu avô era 133. Isso aí. A gente meu avô foi professor de medicina da primeira turma de medicina da UFES. E ele dava aula de bioestatística e ética e tudo. Mas você sabe que meu avô nunca foi conselheiro? Não, mas ele levava a gente lá, sabia? Meu avô nunca foi conselheiro. Meu avô, ele era presidente da comissão eleitoral. Porque eu nunca vi uma pessoa tão em cima do muro como ele. Sim. Ele era da comissão eleitoral porque ele não tomava partido. Eu nunca soube quem meu avô votou, pra nada. Porque ele não falava, ele era em cima do muro, ele se dava bem com todo mundo. Mas, assim, de certa forma, quando eu cheguei no conselho, eu fui muito bem recebida por todo mundo que conhecia ele. A gente, às vezes, fazia algumas visitas lá, quando ele dava aula, né? Para conhecer, na época que eu era estudante. E também tem a Aline, né? Sua mãe. Mas minha mãe... Que briga muito, né? Que briga muito. Que briga muito, né? Mas também tinha um pouquinho de ética, né? Você sabe que... Bom, que o bate-papo agora virou pro meu lado, né? Mas a minha mãe, quando eu falei que eu ia ser conselheira, ela falava, isso não combina com você, não. E assim, eu entendo a preocupação dela como mãe, mas ela estava errada. Me ornou, assim, combinou perfeitamente. Nem sempre certa, né? Mas, assim, é gratificante. Eu acho que a gente pode... deve estar na hora de terminar isso aqui. E a gente ficaria batendo papo por horas. Isso aí, né? Afinal, quando a gente vai dar aula junto no programa de educação continuada, são 3 horas de viagem, 3 horas de conversa. E a gente ficaria conversando aqui por horas. Sim. Mas eu queria agradecer a sua participação. Eu que agradeço aí, né? O convite. E lembrar que quem está assistindo aqui, quem está ouvindo pelo Spotify, de curtir, se estiver assistindo pelo YouTube, curtir, se gostou, compartilhar com um amigo, deixar os comentários. Sim. E se continuar seguindo a gente, porque esse podcast tem estado muito bom e a gente vai continuar com bastante tema aí de interesse dos médicos aqui do estado. Pretendo continuar, né? Por aí, mais daqui a pouco eu passo o bastão e ponho o Zé Américo para ser um entrevistador também. Tá bom? Muito obrigada a todos. Tchau.